E a gente comentou que muitas vezes o INSS tem um indeferimento, porque às vezes não tem toda a documentação completa, é uma análise fria, e também muitas vezes tem o deferimento, mas pode ter algum falha, algum vício ali no processo. E como identificar isso? O contribuinte que não tem experiência é difícil, ele vai achar que aquele lá foi feito de forma coerente. Tem casos que você pega essa divergência de recolhimento? Com certeza. E o comum a gente encontrar essas falhas no processo administrativo, né? Que hoje a gente tem, inclusive, várias análises do robô do INSS. Então, ele não consegue analisar de fato a documentação. Mas eu também vejo falhas a nível judicial, que a gente entende que não deveria ter, porque tem o juiz, né? Tem outros assessores ali para auxiliar, mas acontece. Olá, olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do Eurocash, um canal feito para nós, empresário, e para você, empresário. Eu sou Francisco Bortoluzzi, contador e diretor do Eurocontábil, e vim aqui para mais um episódio trazer informações para você, empresário, para vocês que nos seguem, para a gente enfrentar esse Brasil que precisa de bons empreendedores. E sempre as pessoas que nos seguem têm dúvidas, nos mandam, a gente gera conteúdo para responder e fomentar a vida do empresário em geral. E aí vem lá, eu como contador, chega muita gente para mim e fala: o que eu faço para melhor recolhimento previdenciário? E essa resposta vocês vão ter aqui. Mas para isso eu chamei uma especialista, a doutora Paola Asturiano, que está aqui com a gente, advogada da área previdenciária, especialista no assunto e vai nos ajudar. Seja bem-vinda, obrigado por aceitar o nosso convite, contribuir com o pessoal que nos segue. Se apresente para o pessoal que nos segue, por favor. Obrigada, eu que agradeço, Francisco, pelo convite. Sempre bom conversar, né? Bom, eu me chamo Paula Soriano, sou advogada previdenciária, atuo aqui em Londrina, no Paraná, em todo o Brasil, né? Que a gente consegue hoje em dia, através dos processos eletrônicos, atuar. Estou nessa área já há quase 7, 8 anos. Eu falo que a área me escolheu. Então, tudo que envolve INSS, benefícios, aposentadorias e toda a parte, obviamente, consultiva, de planejamento, que a gente vai falar bastante hoje, a gente atua lá no meu escritório, PA Advocacia. Então, a PA Advocacia em Londrina, atendendo todo o Brasil. E vamos começar, porque a pessoa chega para mim, abre a empresa, vai ter o recolhimento previdenciário, às vezes por prolabore, ou muitas vezes o autônomo, e ele chega lá e fala assim: ó, qual é a dúvida que eu tenho? Como recolher, como iniciar? Tem diferença do empresário para o autônomo? Vamos começar por esses princípios. É uma dúvida básica, mas que acho que quase todo mundo já passou por ela, né? Bom, então, primeira questão importante da gente esclarecer é que tem diferenças de contribuição para cada tipo de contribuinte. É muito comum que uma pessoa que hoje seja empresário, às vezes lá atrás não era. Às vezes era autônomo ou ainda era empregado. E aí muda a questão da contribuição do INSS, né? Em relação ao empregado, inclusive, é algo mais despreocupante para o empregado, porque já vem descontado ali todo mês o seu lerite, então é responsabilidade da empresa. E depois, quando inverte o papel, quando a pessoa se torna autônoma, abre seu negócio, seja MEI ou empresário, né, outro tipo de empresa, aí ele que tem essa responsabilidade do pagamento. E aí começam essas principais dúvidas, né? O autônomo, que a gente chama de contribuinte individual, ele tem dois tipos de pagamento, né? Duas formas. Ele pode pagar na alíquota de 11%, que a gente fala que é um plano simplificado. Por ser um plano simplificado e mais barato, normalmente ele tem acesso a menos benefícios, a menos direitos, tá? Por exemplo, para aposentadoria, ele vai se aposentar somente na puridade. Ele não entra nas regras de transição que nós temos hoje. Já a alíquota de 20% é uma alíquota que normalmente a gente recomenda, porque aí o autônomo ele tem mais essa flexibilidade de escolher o valor contribuído e tem acesso a todos os benefícios e a todas as aposentadorias, Ó, né? aqui fica uma situação que a gente vê no dia a dia. O empregado, ele vai contribuir pelo valor que ele está de registro. Ele não tem a Sim. escolha e Uhum. isso está muito bem determinado. Quando a gente fala contribuinte individual, o empresário que faz o prolabore é equiparado ao Então, contribuinte individual. E ele faz a escolha do valor. E lógico, muitas vezes a pessoa não tem a orientação de quanto recolher.
e entra num padrão, vou recolher no menor valor possível. É permitido? Sim. E qual o reflexo disso? Eu vou recolher no menor valor possível, que é um salário mínimo. Qual que é o reflexo disso? Pois é o mais comum, né? A gente começa a contribuir normalmente sobre o salário mínimo porque a gente já pensa, nossa, é mais um gasto, mais uma despesa dentro de outros impostos que eu tenho que pagar. E sim, se você pagar sobre o salário mínimo, você tá com acesso ali a todos os seus direitos, né? Mas você tem que pensar não só no hoje, a longo prazo. Porque o que acontece é quando o cliente chega no escritório, ele fala, olha, paguei 10, 20 anos sobre o salário mínimo e agora que eu estou chegando próximo à aposentadoria, eu me arrependo. Ainda vale a pena aumentar esse valor? Porque a gente sabe que a gente hoje trabalha, a expectativa de vida aumenta, só que em algum momento a gente quer pelo menos reduzir, né, essa carga de trabalho. Então, ter esse plus acaba auxiliando o empresário contribuinte individual. Então, é importante ter essa primeira noção, que é possível aumentar esse valor. Nem sempre compensa, também é interessante comentar, né? Por isso que a gente calcula e faz os retornos de investimento. Porque, de fato, depende desse histórico da pessoa. Se ele sempre pagou sobre o mínimo, não, mas lá atrás, às vezes, atendo muito cliente que fez transição de carreira. Então, foi muito tempo empregado e recebia ali sobre o teto, né, um valor alto, e ele tem receio de perder aquela média que ele conquistou ao longo da vida, né, das contribuições. Então, a gente tem que analisar cada caso que compensa de fato. E é uma situação muito particular, né? Porque nós, como contabilidade, a gente vai na orientação, mas o histórico dele, o que ela destacou aqui para quem está nos acompanhando, é muito importante. Esse último caso, o cara fez uma transição de carreira, ele tinha um valor muito alto. No início de uma empresa, ele quer gastar menos, mas ele tem que se alertar para não acontecer isso que ela comentou. Chega lá no final, muitos anos sobre o salário mínimo, a sua média cai. E aí o planejamento é necessário, onde saber se eu aumentar eu vou ter retorno ou se eu aumentar eu estou pagando à toa. Isso dentro, hoje, quem procura você, quem procura um advogado previdenciário, ele consegue esse planejamento? Sim, com certeza. É a parte consultiva e estratégica que nós temos, que é essa prevenção, né? A gente fala que analisa o passado contributivo, entende o presente da pessoa, porque, como eu disse, pode ser que ela está em transição de carreira, pode ser que ela já é empresário, pode ser, enfim, que ela, né, vai abrir uma empresa ou que ela é autônoma e pretende abrir uma empresa, e entende também o objetivo futuro. Porque isso muda também. Então, eu falo que cada planejamento ele é único. Então, às vezes, o seu objetivo é saber qual que é a sua melhor regra e qual o valor que você vai ter acesso, se compensa aumentar o valor. Mas, às vezes, para outro cliente, o objetivo dele é se aposentar o quanto antes, mesmo que seja um valor mais baixo, por N motivos. Às vezes, ele para quer de investir. contribuir e Isso. começa a receber. Né, quer investir em outra coisa. Então, depende também do objetivo do cliente, a gente faz esses cálculos em cima desse objetivo. Tem casos de clientes que eu já fiz. Cheguei a fazer 8 cálculos no planejamento. Por quê? Porque hoje ele é autônomo, quer abrir uma empresa, mas primeiro queria saber se compensava, então a gente fez as projeções como autônomo e como empresário, né? E ele tinha uma segunda atividade concomitante, que ele tinha uma MEI na época. Era uma venda era um produto de material pedagógico, né? Um professor. Então, ele queria também entender isso, se compensava pagar as duas atividades, se ele saía da escola e só focava na empresa do material pedagógico, né? Então, essas várias dúvidas a gente vai esclarecendo e depois joga ali no cálculo para ver o que compensa para a prática e o dia a dia daquela pessoa. E essa pessoa ela foi muito inteligente e preventiva, porque ela tinha as informações do passado e já tinha a estratégia que ela poderia seguir. E aí ela consegue escolher. Muitas vezes é difícil, depois de todo o tempo transcorrido, você querer voltar. E aí Sim. Tem penalidades, tem impeditivos também, né? E você comentou ali do MEI. E a gente sabe que tem milhares, milhões de microempreendedores abertos hoje. E ele tem uma contribuição diferente do empresário, que o empresário ele tem um cálculo do Prolabore, recolhe o INSS sobre aquele valor, o MEI na guia única também recolhe. Neste caso, o MEI ele tem os direitos previdenciários. Qual é o foco? Como funcionaria para o MEI essa situação dos direitos previdenciários?
Bom, o MEI, a gente sempre fala que é o acesso mais fácil aos direitos previdenciários, porque hoje é a alíquota mais reduzida que nós temos. Então, ele paga 5%, né? Então, é a alíquota mais baixa. Mesmo assim, ele tem acesso aos benefícios. Então, auxílio por incapacidade, salário maternidade, gera pensão por morte, aposentadoria. Mais uma vez, por ser um plano simplificado, ele tem algumas limitações, como, por exemplo, a limitação para aposentadoria por idade também. Então, se quiser tiver acesso à aposentadoria por tempo, né, que hoje tem as regras de transição depois da reforma, você tem que complementar esse valor pago mensalmente. E ele também limita o valor do benefício sobre um salário mínimo, né? Então, é essa balança que a gente fala. Você paga bem menos, mas para ter ali uma redução no acesso aos direitos e também no recebimento do valor do benefício do salário mínimo. Então, para sair disso, muitos clientes também acabam tendo acesso a esse esclarecimento e falar, então não compensa, porque tudo bem, vou pagar menos, né? Metade que seja, mas eu vou só receber um salário mínimo, né? Foge do planejamento. Então, assim, aquela pessoa que está nos acompanhando e num momento, às vezes, de transição de carreira ou início de atividade. Isso aí, vou botar um exemplo aqui. O cara saiu do CLT, tinha um recolhimento bacana e a atividade dele se enquadra e é muito bom para o MEI, mas ele não quer perder o benefício ali pelo histórico que ele já tinha. Uhum. Então, recomendado, além do recolhimento da guia do MEI, ele faz o complemento do INSS. Uhum. E aí, quando ele fizer a transição para uma empresa maior ou voltar a um CLT, isso acaba mantendo a continuidade. Ele não perde esse tempo ali Não. pensando em tempo de contribuição. Não. Quando a gente fala tempo de contribuição, a gente consegue somar todo tipo contribuído. Então, empregado, empresário, MEI, tempo trabalhado na zona rural, tempo trabalhado em tempo especial, né, que a gente fala quando é exposto a agentes nocivos. Então, a gente consegue, por uma aposentadoria comum, somar todos esses períodos diversos que uma pessoa tem para fins de aposentadoria. Inclusive, é o mais benéfico, porque quanto maior o tempo de contribuição de uma pessoa hoje, maior o valor que ela vai receber de aposentadoria e até adianta, né? Porque hoje a regra de cálculo, ele começa em 60% da média de todo o período contribuído e cada ano que você tem a mais, você aumenta 2%. Então, por isso que, na prática, a gente sempre vai atrás. A gente vê as lacunas sem contribuições e fala, ó, você trabalhou nesse período? Você lembra se trabalhou em algum lugar sem registro, sem carteira assinada? Ou já residiu e trabalhou na zona rural? Porque todo tempo a mais importa. Às vezes, meses, ano, aumenta ali na média final da aposentadoria, né? Que é um benefício vitalício. Então, a gente tem que se programar e calcular o quanto antes isso. Fica muito claro que assim as regras foram mudando, se tornando mais complexa. Sim. Eu acho que é muito claro que a Previdência ela está sobrecarregada e vai negar algum atendimento, algum benefício se não tiver isso muito bem claro. Historicamente, doutor, era muito comum o contador fazer esse papel. Uhum. E a gente vê que hoje tem profissionais igual a doutora especializado por essas N minúcias. E o negócio é tão claro isso, eu, contador, diretor de uma empresa de contabilidade, contratei a doutora para fazer o planejamento previdenciário da minha esposa. Porque as regras são tão minuciosas, a minha esposa trabalha na área da saúde, tem situações de agentes nocivos, então o planejamento vai dizer para ela o melhor caminho. Então, a indicação nossa sempre é buscar quem consegue ter a especialidade para conseguir entregar a melhor forma, né? E a gente sabe assim, o empregado muitas vezes ele tem a renda normal, agora o empresário, o autônomo, ele tem as suas rendas variáveis. E isso pode ser mês a mês, principalmente a gente pensar ali o pessoal que trabalha, o contribuinte individual, trabalha por conta, tem as rendas variáveis. Qual é a postura? Como se fazer um planejamento quando eu tenho essas situações variáveis? Como eu disse, a gente tem que analisar cada caso, porque cada situação, cada detalhe é diferente da vida de uma pessoa, né? É algo que eu sempre falo, todo detalhe importa. Então, cada detalhe que você já passou na sua vida ou que você tem hoje faz a diferença e pode modificar. Tanto é que quando a gente entrega um planejamento, a gente fala, ó, qualquer mudança que ocorrer dentro dessa situação, desse quadro que nós analisamos, deve ser feito outro cálculo, outro planejamento. Porque aumenta o tempo, modifica a data, às vezes o valor,
né? E a renda variável, ela vai mudar a base, vai mudar a o valor. base. Normalmente no planejamento a gente faz ao menos 4 projeções para ter essa ideia. Às vezes o cliente quer mais, a gente faz também. Então, normalmente a gente faz projeções daqui para frente sobre salário mínimo, sobre 2 salários, sobre R$ 5.000 e sobre o teto. Então, quando o cliente recebe aquela tabela final, ele consegue visualizar de forma clara a diferença de contribuição. E como eu disse, às vezes modifica pouca coisa e fala, então não compensa dobrar o valor da contribuição se vai aumentar 100, R$ 200 lá na frente. E às vezes sim, compensa, né? Quem já tinha uma média alta, às vezes é bom manter para lá no final conseguir aquela média maior também. E a gente sempre percebe que quando a gente fala em assistência previdenciária, receber alguma coisa do INSS da Previdência, todo mundo pensa em aposentadoria. E aí, é claro, o empreendedor que tem menos idade, o cara dos 20, 25 anos, ele não quer se preocupar com isso. Mas nós não podemos pensar só nisso. Quais outros benefícios a gente pode pensar que o contribuinte ali tem que estar no planejamento dele? E a gente comentou que muitas vezes o INSS tem um indeferimento, porque às vezes não tem toda a documentação completa, é uma análise fria, e também, muitas vezes tem o deferimento, mas pode ter algum falha, algum vício ali no processo. E como identificar isso? O contribuinte que não tem experiência é difícil, ele vai achar que aquele lá foi feito de forma coerente. Tem casos que você pega essa divergência de recolhimento? Com certeza. E o comum a gente encontrar essas falhas no processo administrativo, né? Que hoje a gente tem, inclusive, várias análises do robô do INSS, então ele não consegue analisar de fato a documentação. Mas eu também vejo falhas a nível judicial, que a gente entende que não deveria ter, porque tem o juiz, né? Tem outros assessores ali para auxiliar, mas acontece. Um exemplo que eu gosto sempre de contar é um caso de um cliente meu, que ele me veio através da sua esposa, ele tem esclerose múltipla, é novo também, tem seus 45 anos. Que é uma doença que ela vai piorando, degenerando, né? Então, quando ela me procurou, ele já recebia um auxílio por incapacidade e ele tinha 2 atividades, inclusive, ele também era servidor público. A parte do regime próprio, que nós fazemos também, já estava resolvida, ele já estava aposentado por invalidez. Então, do INSS, a gente precisava converter aquele benefício temporário em permanente, que é a aposentadoria. Via administrativa foi negado, a gente ingressou com ação judicial. No final das contas, demorou um pouquinho o processo, mas deu certo, foi convertido na aposentadoria por incapacidade, só que depois da sentença, que a gente pensa, pronto, deu tudo certo, foi concedido o benefício, a gente encontrou mais 3 falhas do INSS. Primeiro, como é uma patologia que é degenerativa, ele precisa, e na época ele já precisava de uma ajuda de pessoas 24 horas. Ele já não se mexia, né? Era só aqui do pescoço para cima. Quem é aposentado por invalidez e precisa da ajuda de pessoas, né, permanentemente, ele consegue aumentar em 25% a sua aposentadoria. Uau! Mesmo que já recebe sobre o teto, tá? Então, a gente fez esse pedido na ação. Primeira vez que o INSS foi ativar o benefício, esqueceu dos 25%, né? Aí nós analisamos, requeremos dentro do processo, aumentou os 25%. Depois a gente foi conferir de novo a RMI, que é o valor da aposentadoria, e o INSS ele aplicou a regra antiga, antes da reforma. Aliás, a regra atual, pós-reforma, que é bem menos benéfica do que a antiga. Mas no caso dele, apesar de ser um processo depois da reforma, né, que foi 2023, o início da incapacidade é que vai indicar qual que é o período da legislação aplicável. No caso dele, ele estava incapaz desde 2019, em setembro, então 2 meses antes da reforma. Logo, ele tem acesso à regra antiga. Na regra antiga, era a média de 80% dos maiores salários. A regra nova da aposentadoria por invalidez é igual às outras aposentadorias. Você faz a média de 100% do período, tira 60%. Então, reduz drasticamente. Requeremos mais uma vez a correção do cálculo, porque eles aplicaram a regra atual e seria a regra
anterior. Aumentou o benefício. E por fim, o último erro do cálculo ainda não estava correto. Ele esqueceu de atualizar o valor final da aposentadoria, porque tem reajustes anuais, né? Como a aposentadoria foi concedida em 2023, até acabar agora em 2025, passaram 2 anos, eles não estavam reajustando. Final das contas, o benefício que o INSS tinha concedido a nível judicial, 2.200 mais ou menos. O valor que ele tinha direito, 4.500, então o dobro, né? Que estava errando a nível judicial depois de uma sentença do juiz, né? Então é um exemplo que eu gosto de contar, porque, mais uma vez, cada detalhe importa e é importante que a gente analise a situação, o caso concreto, e vá até o final, porque não é só descansar depois que é concedido o benefício. É porque pode ter vícios no processo, pode ter situações que a pessoa não percebeu. A Exatamente. situação dos 25% é impactante demais e por ser doença degenerativa. Às vezes a pessoa conseguiu a aposentadoria, concedeu a aposentadoria de capacidade e às vezes não ativou esse benefício. Então, fica ali entendido que o INSS a gente não está falando se por dolo ou não, mas existe falhas. Então aí um acompanhamento e entender o processo de forma profissional também é muito válido, né? Inclusive acompanhamento depois, né? Porque a gente tem a possibilidade de revisar um benefício. Então, às vezes a pessoa deu entrada sozinho lá no meu INSS, foi concedido o benefício. Às vezes é interessante, principalmente se é um benefício vitalício, como uma pensão, uma aposentadoria, ver se está correto, porque às vezes não está e ainda cabe uma revisão de benefício. O impacto desse aí, mais de 100% no recebimento de um benefício que a pessoa vai ficar por anos recebendo. Exatamente. Show de bola, eu acho que tem que ser nesse nível mesmo. Então, eu sempre falo que eu sou suspeita, né? Eu adoro, amo trabalhar nessa área porque a gente trabalha com os momentos mais importantes da vida de uma pessoa, sejam eles bons ou ruins. Então, eu tenho clientes de 30 anos a 80, quase 90, por conta dessa variedade, né? Então, o que acontece? Não é só a aposentadoria, tem os outros benefícios não programados que nós falamos, que como o nome diz, a gente não se programa para ter. Né? Vamos citar eles ali para entrar e o pessoal vai se enquadrando e entendendo. Quem não passou por isso vai falar, opa, vou me alertar. Exatamente. Então, por exemplo, salário maternidade. Em alguns casos você consegue planejar, mas em outros não, tá? Tanto é que hoje a gente tem um mini planejamento só para a questão do salário maternidade para as autônomas e empresárias. Aquela que já está se planejando, como o cálculo é diferente também, ele só considera o último ano contribuído, então tem essa possibilidade de aumentar o prolabore, talvez, e receber um salário maternidade maior. Ó, vou parar aqui, vou interromper ela e quero essa dica para as empresárias, quem tem um planejamento. Eu vou ter um bebê daqui um ano e meio. Pense em aumentar o seu prolabore, porque a média para contribuição é apenas 12 meses. O impacto no teu recebimento lá é muito maior. Essa é uma dica valiosa e marca aí contigo. Exatamente, faz toda a diferença, né? Porque são 4 meses, mas são 4 meses que você vai ter ali um complemento da sua renda para pagar as despesas, que deve ser muita despesa, né? Ainda não sou mãe, mas com certeza tem. Vem com força, fica tranquila. Além disso, tem outras situações que a gente também não programa, né? Acidentes, doenças, e normalmente vem de repente. E às vezes a pessoa está ali algum período sem contribuir. Em alguns casos a gente tem, né? A legislação permite que o período de graça, ele estende 12 meses da última contribuição, então dependendo da data a gente ainda consegue receber um benefício. Mas a ideia é que você pague todos os meses. Primeiro, que é obrigatório, e segundo, para não ficar sem acesso a esse benefício caso precise. Outra situação aqui para esclarecer algumas coisas. Eu estou no CLT, estou desempregado, então não tenho benefício do INSS? Tem sim, período de graça, até 12 meses. Agora, se você é empresário, não trabalhe com isso, porque isso não conta tempo de contribuição, ele conta tempo de cobertura para benefícios. Exatamente. Então você fica sem essa assessoria, né? Na verdade, o período de graça na prática a gente consegue estender, dependendo da situação, em até 3 anos. Mas naqueles casos últimos, a gente nunca indica que a pessoa fique todo esse período sem contribuir. E além disso, a gente tem o evento do óbito, né, da morte, que a gente acha que vai ser também só daqui a muitos anos, mas a gente não sabe. Pode ser
né, quando nós ainda estamos jovens. Então, isso também é algo que preocupa e a gente trabalha também no planejamento, porque normalmente o empresário, principalmente o homem, né, mas a mulher também pensa nisso. Fala, ó, tô projetando minha aposentadoria, mas se eu não chegar lá, como é que fica minha esposa, meu esposo, meus filhos, as pessoas que dependem de mim? Então, a gente também faz, nesse aspecto, a gente não consegue projetar o valor exato de uma pensão, porque o cálculo é diferente também, mas a gente informa a possibilidade ou de cumular, né, a pensão com a aposentadoria, que ainda é essa possibilidade, é uma pequena redução, e para a pessoa já se preparar e saber que, ó, esse valor projetado de aposentadoria, a pensão com certeza vai ser mais baixa do que isso. Então, também é algo de se pensar. Então, tem gente que aumenta o prolabore, não é nem pensando na aposentadoria, e sim numa possível pensão ali para deixar para a esposa. Mas é uma proteção familiar. Sim. E é outro negócio. Quando a gente fala num afastamento por doença, pode ser algo de 30, 60 dias, ou muitas vezes algo muito alongado. O financeiro da pessoa, o fluxo de caixa, às vezes a pessoa aguenta 30, 60 dias ali, mas vai que é alguma coisa, um afastamento para 1 ano, 2 anos. Então, acho que o planejamento é essencial para você não ser pego por susto. Então, a proteção familiar, a gente sabe que também é possível ter um planejamento previdenciário e fazendo de forma coerente, né, doutora? Com certeza. E casos inusitados que a doutora atendeu, vamos pensar nessas situações desses itens fora aposentadoria, que você fala, olha, a pessoa nem sabia que tinha direito e a gente conseguiu. Você comentou ali que pode chegar a 3 anos em casos específicos, só para o pessoal se pontuar, porque às vezes a pessoa fala, nossa, eu nem imaginava que eu tinha esse período de graça. Eu tenho algumas histórias aí, inclusive emocionantes, que não tem como a gente não pegar um pouco da dor do cliente, né? A gente tem que tentar separar, mas a gente não separa tanto. Tive um caso de uma cliente de Sertanópolis que ela teve uma doença grave no rim, acabou tirando um deles e depois acabou afetando o fígado, né? Não lembro agora o nome da doença porque ela é diferente. E ela trabalhava como segurada especial, né, que a gente fala, que trabalha na zona rural, recebia por diária. E aí, por conta disso, acabou afetando os outros órgãos, né, até que o intestino, no fim, era o que mais prejudicava o dia a dia dela, ali no trabalho. Por quê? Nada parava na barriga dela. Então, ela vivia no banheiro. E como que você vai de 5 em 5 minutos no banheiro trabalhando, ainda mais no meio rural, né? No mato. E aí, quando ela chegou para mim, ela estava nesse período. Ela tinha mais ou menos tinha uns 2 anos sem contribuição, né? E aí, nós estudamos o caso, já tinha uma pessoa muito simples, então já tinha tentado, não tinha recebido. A gente teve que entrar com ação judicial para rediscutir. Esses casos de extensão de período de graça, né? 12 meses todo mundo tem. Para aumentar para mais 12, a gente tem que comprovar ou desemprego involuntário, ou seja, que a pessoa não consegue trabalhar, ou que ela tem no mínimo 10 anos de contribuição, ela ganha mais 12 meses, tá? No caso dela, a gente conseguiu comprovar o desemprego voluntário, né? Então, a gente conseguiu estender para esses 2 anos. Mas não foi rápido, foi documentação médica, inclusive perícia médica foi terrível, né? Enfim, não vou adentrar aqui ao caso, mas no fim das contas, a gente estava pedindo um benefício, por enquanto, temporário. Porque hoje em dia é difícil, a gente pode pedir direto uma aposentadoria por invalidez, mas é difícil ser concedido. E ela é nova, né? Ela tem, acho que, 44 anos de idade. Mesmo com a perícia difícil, com a documentação médica, com os argumentos, o juiz decidiu que ela não só tinha direito ao auxílio por incapacidade, com recebimento de 3 anos atrasados, como já em sentença também concedeu uma futura aposentadoria por invalidez. Então, ele concedeu auxílio por incapacidade ali nos 3 anos para trás, daqui para frente aposentada por invalidez. Então, quando eu dei a notícia, até eu falei, nossa, nem esperava que daria um benefício vitalício, e ela ficou super feliz, super emocionada, e é isso que a gente acaba se fortalecendo e continuando nessa jornada, né? A pessoa fica feliz, de fato, apesar de ser uma pessoa nova, como eu disse, ela não tinha experiência, é uma pessoa muito simples, então tem que falar em
em reabilitação, né, o que o INSS faz, reabilitação profissional, dá um curso técnico para ela conseguir um emprego de outra função, mas não era o caso. A gente entende assim, ó, o INSS na parte administrativa ela tem os seus aceitos e as suas negativas. Uhum. Mas entende também que muitas vezes é uma análise fria, uma análise documental, sem entender a amplitude do caso. Sim. Eu não sou da área, mas eu entendo que pelo volume de casos que tem, pela falta muitas vezes das clarezas dos fatos, é feito uma negativa. Mas nem sempre uma negativa administrativa é uma negativa definitiva. Eu acho que o caso que você colocou é um caso bem extremo, bem delicado, que mostra que é possível reativar algumas situações, obviamente, como a doutora falou, com documentação, com laudo, com perícia, com a veracidade e mostrar que a pessoa tem um benefício. Exatamente. É o que exemplifica o que eu falo, né? Cada detalhe importa. Então, o detalhe do dia a dia, da profissão, do tempo de contribuição, tudo isso a gente vai juntando as pecinhas para gerar ali o direito da melhor forma para aquela pessoa. E se a gente pensar assim, né? Você falou num caso, e se a pessoa no dia a dia ela tem no trabalho uma limitação para trabalho, uma patologia, isso muda também? Completamente. Inclusive no planejamento a gente faz, né? Antes do planejamento tem um atendimento onde a gente pergunta todo esse histórico para saber cada um desses detalhes. Então, por exemplo, eu fiz recentemente um planejamento de uma empresária, tem empresa no Brasil, mas ela mora fora, pretende voltar. Acho que agora ela até desativou a empresa porque a gente também fez projeções como facultativa, como empresária, e ela tem uma doença grave também. Agora eu também não lembro qual que é a patologia dela, mas se enquadra nos requisitos para a pessoa com deficiência. E a aposentadoria do PCD é uma das melhores aposentadorias que nós temos hoje. Primeiro que não foi afetada pela reforma, né? Então, a aposentadoria por tempo não tem idade mínima, é a única. Todo o restante também exige uma idade mínima. E segundo que o cálculo é diferente. Então, normalmente a média é maior. E aí, no planejamento dela, eu fiz considerando uma aposentadoria comum e também uma aposentadoria de PCD. Resultado, adianta em 6 anos a aposentadoria e a média é um pouquinho maior. Então, o que é o próximo passo, né? O que a gente analisa para cada caso? Documentação médica, histórico. A gente tem que, às vezes, conversar com o médico para entender qual que é a limitação, desde quando, porque a gente tem que ter esses marcos iniciais, mas com certeza vale a pena. Se é uma doença que a gente enquadra como deficiência, porque são termos diferentes, nem toda doença é deficiência e nem toda deficiência é doença, né? E vice-versa. E a pessoa consegue trabalhar mesmo com aquela dificuldade, a gente enquadra uma aposentadoria do PCD, que é o melhor dos mundos. Agora, caso não, aquela patologia limita a pessoa na forma total que ela não consegue trabalhar, aí a gente pensa no auxílio por incapacidade temporário ou aposentadoria, né, por incapacidade que é definitiva, ou ainda na indenização, que é o auxílio acidente também, que é um benefício que poucas pessoas conhecem, às vezes confundem com o auxílio doença, que é o auxílio por incapacidade. Não é devido para todo tipo de contribuinte, infelizmente autônomo e contribuinte individual não tem acesso. Ele é basicamente para o segurado especial, que trabalha na zona rural, e empregado, doméstico ou comum. Como o nome diz, a pessoa tem que ter sofrido um acidente, seja escorregou na sua casa, de moto, no trabalho, qualquer tipo de acidente. Travei a coluna, mas que decorrente desse acidente ela ficou com uma sequela permanente, né? Uma limitação, perdeu alguma parte do corpo, ou não consegue dobrar mais, esticar, não tem a mesma flexibilidade, não tem a mesma força. Então, cada limitação a gente vê, né, através do laudo médico e concede esse benefício que é uma indenização. A diferença é que a pessoa continua a trabalhar e recebe esse plus, que é metade do salário que ela recebia na época. Então, é interessante que a pessoa recebe a longo prazo, até quando se aposentar. Então, tenho clientes que vai receber 30 anos do benefício. Além de complementar a renda, aumenta a contribuição do INSS, porque ele entende que ele tem a renda principal, mais o auxílio. Se torna a base. Então, aumenta a base. E lá na frente a gente consegue, inclusive, converter numa aposentadoria do PCD. Então, uma legislação justa, caso. porque assim, Sim. Muitas vezes, por ele ter alguma limitação, ele às vezes não consegue exercer algumas funções e ele fica, vamos falar, um pouco mais limitado no mercado de trabalho.
Sim. Então, eu entendo muito justo que ele tenha uma compensação para depois ter uma aposentadoria, um auxílio muito mais tranquilo. Exatamente. São particularidades que fogem totalmente do dia a dia, às vezes, dos contribuintes, dos empresários, mas que com uma boa estratégia, uma boa assessoria, ela consegue conhecer alguns benefícios que estão lá escondidinhos e não são amplamente divulgados, né? Exatamente. Inclusive, o acidente não tem que ser recente. Pode ser um acidente. Eu tenho cliente que é acidente de 10, 15 anos atrás. Lógico que é mais difícil conseguir a documentação. Sim, mas há essa possibilidade. Não vai receber todos os atrasados, recebe os últimos 5. Mas há essa possibilidade. Então, às vezes, a pessoa hoje é um empresário, mas lá atrás, 10 anos atrás, ela sofreu um acidente, ficou com sequelas, ela era empregado. Então, ela pode ter acesso a esse benefício e receber. Então é importante, se você tinha um vínculo, sofreu um acidente, existe uma limitação, mas assim, tem que ser algo comprovado. Você tem um marco temporal ou um documento, um laudo médico, alguma coisa que demonstre isso, existe essa possibilidade dele entrar nesse enquadramento. Exatamente, tem que comprovar a ocorrência do acidente. Se não tem a data, normalmente a gente pega o prontuário, né? Se a pessoa vai direto para o hospital, se tem boletim de ocorrência, CAT, né? Se for acidente de trabalho, ou uma estimativa que o próprio médico vai determinar o início do acidente, e também a data que ele consolidou a sequela. Porque é comum que a pessoa sofra um acidente, ela fica um tempo afastada do trabalho porque ela está se recuperando. Então, é comum ela receber um auxílio por incapacidade. Depois que ela já fez todo o tratamento e mesmo assim ficou com a sequela, ou seja, não tem mais o que ser feito, aí começa o início do auxílio acidente, que é essa consolidação dessa redução da capacidade de trabalho. E como você disse, em muitos casos a pessoa tem que mudar de função, porque ela não consegue mais permanecer na função de trabalho. Então, isso é uma prova também. São N variáveis, aqui a gente foi navegando em algumas possibilidades. Teve um certo momento que você falou em pessoas que trabalham com agentes nocivos, que daí tem as situações especiais. Vamos entrar um pouquinho, porque muitas das pessoas que nos acompanham ou está trabalhando ou tem funcionários, e ele tem que também entender qual o reflexo disso. Cita ali alguns casos padrões, práticos, que a gente consegue identificar isso. Agentes biológicos. Hospital, que é o exemplo mais clássico. Então, quem trabalha dentro de hospital. Não precisa ser só médico, enfermeiro. Então, já tive cliente nutricionista que trabalha em hospital, psicóloga. Então, a gente tem que comprovar aquela exposição aos agentes, a produto químico, né? Aqueles produtos descartáveis, né? Que tem até o lixo Perfuros hospitalar. cortantes. Exatamente. Então, a maior dificuldade de tempo especial é a documentação. As empresas maiores até fazem certinho o PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, já encaminha para o empregado, mas outras nunca fazem. E às vezes, quando o cliente vai procurar, já fechou a empresa. Aí fica um pouco mais complexo de ir atrás, mas sempre há essa possibilidade, tá? Conhecendo alguém, a gente vai. Outra questão, quem trabalha pintor, por exemplo, né? Por conta do thinner, de outros produtos ali que ele aspira, também é considerada atividade especial. Ali a questão de periculosidade, junto também com os agentes químicos, para quem trabalha em posto de gasolina. Então, frentista, ele está ali com acesso ali à bomba de gasolina, de algo, né? Diretamente. O ruído também é considerado agente para tempo especial, então às vezes trabalha numa indústria que fica aquele barulho de máquinas, né? Também enquadra ali o ruído acima dos decibéis permitidos, também no PPP, para fins de aposentadoria especial. Então, na prática, tem muitos exemplos de profissões que a gente consegue adequar. E quando a gente fala em tempo especial, inclusive, a gente só pensa na aposentadoria especial, né? Que é quando a pessoa trabalhou todo o período na atividade especial, se aposenta mais cedo e tudo mais. Mas, às vezes, o mais interessante não é nem a aposentadoria especial, é reconhecer o período especial, converter em incomum, porque a cada ano trabalhado para mulher você ganha 2 meses, homem 5 meses na média. Então, você aumenta seu tempo de contribuição. Menos período de contribuição e consegue a aposentadoria comum. Porque é comum a pessoa ter trabalhado em outras funções que não tem atividade especial. Então, ela não vai perder, jogar fora para uma aposentadoria especial. Ela Você soma tudo, aumenta o tempo
E o interessante com a aposentadoria comum, você se aposenta e continua a trabalhar, né? A especial não, você se aposenta e não pode voltar para a mesma atividade. Normalmente é melhor, mas obviamente depende de cada situação. Se a pessoa trabalhou a vida toda na atividade especial, às vezes compensa a aposentadoria específica mesmo. Fica um alerta também para os empresários e as empresas que têm esses agentes nocivos, onde a sua medicina do trabalho vai fazer todas as orientações, ou seja, para inclusão da periculosidade, da outro Insalubridade que usem insalubridade, trabalhista. periculosidade, e também a utilização dos EPIs, que muitas É. vezes os EPIs promovem a saúde da pessoa. Porque Uhum. muitas vezes uma máscara, o capacete, o que for para ser utilizado para proteção e mantém a saúde da pessoa e a pessoa ainda tem o benefício. Então fica um alerta também para aquele empresário que trabalha com agentes nocivos se alertar na necessidade da previsibilidade das proteções e o Uhum. empregado saber que ele tem mais benefício, né, doutora? Também é uma proteção para a empresa, né? Porque se ela mantém a documentação adequada e EPI, é melhor para ela também, né? Ela tem uma segurança, vamos falar, no âmbito trabalhista e também não foge Exatamente. do que o previdenciário se mantém, né? Exatamente. Doutora, eu vou pedir para a doutora pegar um caso desse teu tempo de experiência. Você contou um caso muito atípico, muito bacana, Uhum. uma conquista muito boa. E aquele caso assim que é um grande volume que você tem, que é Uhum. algo que você sabe que é necessário e nem o empregado sabia que tinha direito, nem o contribuinte sabia direito. O que mais chega para ti lá De tipos de benefício, de você tipo de diz benefícios? tudo que envolve, cada vez mais a gente tem focado nesse público, ou PCD, ou que tem algum tipo de patologia, porque acho que 95% dos casos, mesmo que não seja uma aposentadoria, um benefício específico, né, voltado para a área da saúde, vamos assim colocar, a pessoa já teve alguma coisa. Hérnia de disco, muitas pessoas têm, né, em São vários situações níveis. ocultas, não é fisicamente visível, Sim. mas tendo toda a documentação comprovada. Sim. E aí, algo que a gente sempre fala é o seguinte: às vezes a gente vê alguns conteúdos sensacionalistas, no sentido, você que tem hernia de disco, você pode receber tantos mil reais. Não é tão exato, não é tão certo assim. Por quê? A hernia de disco, acho que é um exemplo prático, porque eu tenho muitos clientes que têm, e muitas pessoas hoje em dia têm. Hernia de disco tem níveis. E tem locais. Então, tem o cliente que ele tem um nível lá que ele trava mesmo e que ele tem em várias regiões da coluna, ombro, lombar. Tem outro cliente que tem, às vezes, só na lombar e é uma hérnia mais leve, vamos assim considerar. Então, depende de cada caso. Não existe doença que aposenta ou que gera diretamente um benefício. O que a gente tem que comprovar é se a pessoa está incapaz por conta daquela doença. E se não está incapaz, se ela limita, se ela traz alguma dificuldade no dia a dia, se ela teve que modificar a rotina dela depois daquela patologia. Então, não é nada certo. Mas a grande parte dos meus clientes do acesso ou envolve um acidente, né? Como eu disse, às vezes até acidentes ocultos, né? Tem um cliente que eu lembrei agora que ele estava num bar no sábado, levou uma bala perdida. E aí, o que aconteceu? Foi na coluna, então ele ficou paraplégico. Mudou totalmente a vida dele, né? Teve que mudar de profissão, de trabalho, com isso reduziu o seu salário, né? E aí hoje ele recebe o auxílio acidente e lá para frente a gente converte na aposentadoria do PCD. Então, isso é muito comum, ter situações na vida do cliente ou algum acidente que ele nem lembra, né? Então, normalmente a gente pega ali o CNIS, que é o extrato, e fala: aqui o que aconteceu? Você recebeu um auxílio por incapacidade. Ah, não, eu fiz uma cirurgia. Ah, não, foi uma vez que eu caí. Ai, um acidente de trânsito. A gente vai. Ah, como é que foi? O que aconteceu? Porque às vezes aquele conteúdo lá atrás faz uma mudança hoje no benefício que ele está analisando ali comigo. Ou seja, quem vai procurar um planejamento, quem vai procurar essa situação, refresque bem a memória, pegue todos os documentos necessários, abra todas as possibilidades, que muitas vezes uma informação muda todo o planejamento, né? Com certeza. E é comum um cliente chegar no escritório querendo benefício X, às vezes a gente analisa, não tem direito, mas a gente descobre que ele tem direito ao benefício Y. Então isso acontece também. Não, bacana. Ó, a gente sabe que a previdenciário vem mudando muito, você falou da reforma, a gente sabe de situações totalmente inusitadas, das conquistas que a doutora já conseguiu, e sabemos que cada vez mais atento a entender e planejar. Quanto antes a gente conseguir esse planejamento, um êxito maior
no benefício a gente vai conseguir lá para frente. Fico muito feliz com a presença da doutora aqui. Eu acho que a contribuição para a gente colocar situações fora do padrão comum, fora do INSS só recolhidos, fora da aposentadoria que a gente está pensando lá na frente, a gente conseguiu trazer um conteúdo, acho que riquíssimo para quem nos assiste. Passo a palavra para a doutora nas suas considerações finais. Pode colocar casos que você teira, pode colocar situações ali que você dá de alerta. Fala com o nosso público lá, doutora. Muito bom, Francisco. Foi ótimo. Para mim, o tempo passou rápido. Não sei se consegui esclarecer. Eu Muito falei gostoso. demais. A gente sabe que o Muito mundo bom. previdenciário é enorme. Aqui a gente colocou os seus principais casos e as particularidades, cada um vai procurar a doutora daí muitas vezes. Eu agradeço o convite mais uma vez. Foi um bate-papo, acho que muito fluido e gostoso. Fico à disposição também do público, caso alguém tenha alguma dúvida, pergunta. A gente também produz conteúdos para as redes sociais. Deixa e seus nas arrobas, redes. que o pessoal vai seguir e conseguir entender um pouco mais do mundo previdenciário. Com certeza. Bom, então Instagram, TikTok, @PaolaAsturiano. Tem o @ do escritório também, que é PA_advocacia. Canal do YouTube, Direito Previdenciário com doutora Paola também, que agora é um incentivo para eu retornar esses conteúdos do YouTube, né, Não, Francisco? totalmente necessário. E quem ficou na dúvida, procura a doutora Paola, segue os canais dela, que sempre tem um conteúdo bacana, riquíssimo, do dia a dia. Eu agradeço quem esteve acompanhando com a gente. Se prepare, mais episódios chegando. Ative o sininho, siga a gente no canal, que vocês vão receber as notificações de novos episódios. Doutora Paola, forte abraço. Fique com a gente aqui, quem está no Eurocash. E bora lá, vamos empreender.